Ela que disse, já vem aqui com a minha neta, para julgar, mas parece que todo ano ela sempre se atrasa, né? Quem sabe ela aparece aqui na qualquer lugar. Mesma coisa, sempre atrasado. Quando você vai parar de fazer isso? Eu preciso de ajuda. Ano que vem, eu prometo. Esse é o último ano. Ano que vem eu te ajudo. Tá bom, mas só prometa aquilo que você vai cumprir, minha filha. Por favor. Pai, posso pedir por favor? O que eu não faço por você? O senhor pode ficar com a Kelly? É só um pouquinho. Eu não faço nada, querida. Eu fiz. Desde que você me ajude a arrumar algo que sua mãe ia fazer comigo. Tá bom? Obedece seu povo, tá, filha? Tchau, tá com Deus. Tchau. Tchau, Marco. Cuidado com as crianças. Olha, tem muita gente esperando a oportunidade para levar as crianças embora, hein? Esteja atento. E não se esqueça, hein? Aniversário de Deus. Que é Natal no lugar certo. Sabe por quê, cara? Nós temos o nosso coração. Vamos continuar montando as coisas aqui? Que o Natal começou em uma noite silenciosa em Belém? Bem, na verdade, o Natal começou muito antes na mente de Deus, quando primeiro ele olhou para o vazio silencioso e imaginou um mundo incrível. Em seguida, falou: haja luz. Esse foi o começo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, nem o receberam. Mas para todos os que o receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade.
de Adão e lhe deu uma mulher para amar, a qual chamou Eva. Entretanto, os dois se afastaram de sua misericórdia para seguirem seu próprio egoísmo. Sendo assim, o plano perfeito de um pai amoroso pareceu ser reduzido a cinzas. Deus sabia que precisaria enviar um Salvador a um mundo que não o conhecia, embora muitos profetas já tivessem predito sua vida. A estrela sairá de Jacó e um cetro subirá de Israel, disse um profeta. Outro disse: quanto a você, Belém, de ti sairá aquele que reinará em Israel. Ainda outro profeta falou: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Você está animada, minha neta Kelly? É claro, vovô, porque eu não estaria. O Natal é a melhor época do ano. Nós enfeitamos a casa, comemos uma ceia deliciosa, ganhamos presente e o principal, Jesus nasceu. Com certeza. Mas vamos voltar àquela época, né? Olha, imaginemos Maria. Ela vivia na sociedade com dificuldades. Imagina se ele soubesse que ela estava grávida. Mas ela, temente a Deus, atendeu ao pedido de Deus para ser mãe do Salvador. E José, que aceitou como mulher naquela situação, cumpriu fielmente o plano de Deus para a sua vida. Por isso, nós precisamos dar glórias a Deus, porque Jesus nasceu. Glórias a Deus, vovô. Amém.
atenção, minha neta. Olha essa época do ano. Nós precisamos refletir, né? Sabe por quê? Porque neste momento, quantas famílias estão com ente querido num leito de hospital, outras com pessoas encarceradas, ou até chorando a perda de um ente querido. O que nós percebemos é que muitas coisas aconteceram por escolhas erradas e talvez por situações adversas. Parece que essas pessoas, elas estão passando um deserto em sua vida. Mas o nascimento de Jesus, que é o mais importante, minha neta, nessa época, pode ser um lírio de um vale, né, para refrescar a alma dessas pessoas. Ele pode também ser um canto angelical, sabia? Vovô, eu sei sim, mas a Sara me ensinou uma música que fala sobre esse mesmo assunto, o canto angelical. Eu posso cantar? Eu vou ficar muito feliz, minha neta, por favor. As Escrituras dizem que, apesar de o mundo ter sido criado por ele, este mesmo mundo não reconheceu quando ele chegou. Oh, mas ele nos conhecia e nos amou bastante para vir até nossa fragilidade com uma mensagem de esperança. Em meio às trevas e se movendo
falou que haja luz e da ruína a promessa, o universo o aplaude e ao seu comando o sol então nasceu. Em meio às trevas, vem se movendo por sobre o meu ser, ao me falar que haja a luz e da ruína a promessa do meu passado. Não mais me lembro se ele me tornou. E se movendo por sobre as águas, assim falou que haja a luz nas trevas, esperança e luz pro nosso coração. Tá bom, minha neta, mas antes de eu contar essa história, eu quero que você pense, imagine se naquela noite Jesus não tivesse nascido. Vamos pensar o que poderia acontecer para nós e para toda a humanidade. O mundo estaria, sabe o que, minha neta? Em plenas trevas. Ai, vovô, tá tão escuro que eu tô ficando até com medo. Sim, estaremos em plena escuridão. Mas nós podemos ficar tranquilos, porque Jesus nasceu e Ele é a luz que pode mudar a vida de qualquer pessoa, minha neta. Mas para isso, precisamos deixá-lo entrar em nossos corações.
Então fique tranquila. Nos trouxe salvação.
prestar atenção. Naquela época, né, nos dias do rei César Augusto, ele decretou uma lei que dizia que todos tinham que pagar impostos na cidade de seu nascimento. Isso quer dizer que José teria que percorrer lá de Belém, né, lá de Nazaré, até Belém onde morava, né, onde a cidade onde ele nasceu. E Maria, sua esposa, estava grávida e já estava próximo a ganhar o seu neném. Apesar dela saber que a viagem seria longa, mesmo assim ela foi com José. Porém, quando ela chegou lá, não havia nenhum lugar para eles poderem passar a noite. Eita, vovô! E o que eles fizeram? Então, minha neta, já era tarde, né? E eles não conheciam ninguém em Belém. E as pessoas de Belém pensavam que aquela noite seria mais uma noite comum, mas algo extraordinário estaria para acontecer, porque o rei estava prestes a nascer. E deu um tempo, chegou a hora, e Maria deu a luz ao seu filho, e ela o envolveu em panos e colocou numa manjedoura, né? E naquele mesmo momento havia o anjo, pastores cuidando dos seus rebanhos, e anjos apareceram naquele momento. Eles se assustaram e ele lhes disse: não temam, eu vos trago as boas novas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, ele é Cristo, o Senhor, e vocês o encontrarão enrolado um pano em uma manjedoura. E nesse momento a glória do céu resplandeceu, e outros anjos apareceram e começaram a cantar: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens, aquele que é bem. Por isso, minha neta, nós precisamos entender que Cristo é eterno, porque Ele está em nossos corações. Nossa, vovô, deve ter sido lindo. Vovô, acredita que a Carol me ensinou uma dança que eu aprendi junto com as meninas sobre esse mesmo assunto? Cristo eterno é. Eu posso ir lá dançar? Por favor, minha neta, eu ficarei muito feliz. Ah, então vou lá. Meu nome que tu és.
É, sim. Eu queria estar lá para ter visto. Mas se você estivesse lá, a minha linda netinha estaria aqui e o vovô não poderia contar essa história para ela. Ai, vovô, eu amo ser sua neta, mas continua. Mas por falar nisso, Kelly, e aquelas suas amigas que falaram que ia estar aqui conosco passando o Natal? Será que aconteceu alguma coisa? A Bárbara e a Késia, é verdade, elas já estão meio atrasadas. Olha, a campainha tocando. Se atende, minha neta, por favor. Sim, vovô. Oi. Me desculpe o atraso. Oi, tudo bem? Oi. Ai, me perdoa, minhas costas estão doendo. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que vocês vieram. Tudo bom? Tudo bom. Fiquem à vontade. Tudo bom, rapazes? Por favor. Tudo jóia? Então, já que vocês chegaram, eu estava aqui. Pode sentar, fique à vontade. Eu estava aqui compartilhando com a minha neta sobre essa época do Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, e sobre o nome dele, que é poderoso, porque muitas vezes as pessoas pensam que quem deu presente por nós entrou por uma chaminé. Precisamos entender que quem morreu por nós ficou cravado numa cruz, e o nome dele é poderoso. É verdade. Tanto que a gente tem ensaiado uma música muito legal, que ela chama 21, e ela conta sobre 21 nomes de Jesus que está na Bíblia, e que nós costumamos falar o nome dele, que é desde um pequeno bebê até o príncipe da paz, o leão de Judá. E ela é muito legal. Você quer ouvir? Por favor, ficaria muito feliz. Fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. A gente pode usar os instrumentos? Eu até deixei o violão pensando se alguém chegasse para poder tocar.
Vocês querem ficar mais tempo conosco, ceiar conosco? Ah, claro que queremos. Foi por isso que nós viemos. Ótimo. Quem será que chegou? Deixa eu abrir a porta com você. Será que é seu tio Newton? É, já Ele sempre vive atrasado. Oi, tio Newton. Eu queria compartilhar alguma coisinha com vocês nessa noite tão especial e com todos vocês que estão aqui também. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você que está conosco aqui, todos nós, vamos ler juntos aqui um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías foi um profeta que viveu muitos anos antes de Jesus. Mais de 700 anos antes de Jesus, ele profetizou a respeito da vinda do Messias esperado, o Messias, o Cristo, que é Jesus, quem nós celebramos o nascimento nessa época. E ele disse assim no capítulo 9, no versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aquilo que nós chamamos de a história da salvação. A história da salvação, ela está contada nesse livro aqui, do primeiro até o último capítulo desse livro. Nós vemos essa história. Primeiro a Páscoa começou a ser celebrada entre a cristandade, e depois, com o passar do tempo, mais precisamente no século IV da nossa era cristã, então a igreja começou a celebrar nesse dia, separou o dia 25 de dezembro, para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Isso tem um significado muito importante na história da igreja e também na história da humanidade. Às vezes nós dizemos, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade, não nasceu. Não foi essa data mesmo. Também, algumas coisas que foram acrescentadas pelas tradições à história do Natal, nada tem a ver com ela, né? Como os presentes, o tal do velhinho barrigudinho, né? A árvore de Natal e tantas outras coisas que foram acrescentadas pelas tradições das culturas dos povos, nada tem a ver com o Natal. Mas lá no princípio, a cristandade separou essa época em oposição a uma grande festa pagã que existia, a festa do solstício de inverno, onde os pagãos adoravam o que eles chamavam de Sólios Invictus, ou o Deus Sol Invencível. E a cristandade disse, mas o Sol é apenas uma das muitas criações daquele que o profeta Malaquias diz no capítulo 4, no versículo 2, Jesus, a respeito de Jesus: nascerá naquele tempo o sol da justiça. Jesus é o verdadeiro sol da justiça. E começaram então a celebrar nessa data o nascimento do nosso Senhor Jesus. E sabe uma coisa interessante que acontecia naquela época? E na tradição de muitas igrejas cristãs, até hoje, protestantes, inclusive nós também celebramos assim, eles celebravam o Natal falando de 4 coisas nessa época. Uma delas era o advento do nosso Senhor. A outra, o Natal do Senhor Jesus. A terceira, uma coisa que eles chamavam de Epifania. E a quarta, o batismo do Senhor Jesus. Então a igreja cristã primitiva celebrava nessa época
do anúncio da espera da chegada do Messias até o batismo do nosso Senhor Jesus. Tudo isso fazia parte da celebração do Natal. E isso não acontece por acaso, sabe, meus queridos? Naquela época, quando Jesus nasceu, o povo judeu vivia o advento, a espera do Messias. Esse texto que nós lemos agora, ele fala do advento do Messias, aquele que era esperado. O menino há de nascer, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Não um conselheiro maravilhoso no sentido de alguém extraordinário, mas maravilhoso aqui tem o sentido de sobrenatural, que é capaz de fazer o que nenhum outro faz. Deus forte, Pai da eternidade, eternidade no sentido do trono eterno, o trono que está estabelecido para toda a eternidade, é o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, de Jesus o Messias, o ungido prometido de Deus, e príncipe da paz, né? Então o advento era a expectativa da chegada do Messias, e para a igreja cristã é também o advento da segunda vinda do Messias. Então, quando nós falamos na expectativa da vinda do Messias, para nós tem um significado mais do que especial, porque Apocalipse diz no capítulo 1 que eis que ele virá sobre as nuvens do céu. Jesus Cristo há de voltar, e para aqueles que o receberam, nós vivemos essa expectativa de que o nosso Cristo virá novamente. Então tem um significado muito especial, assim como o Natal, que significa nascimento. Nascimento é um tempo muito importante. Quando nós celebramos a vida nas nossas famílias, quando as crianças nascem, é um momento de alegria. Na história da humanidade, o nascimento de Jesus tem um significado mais do que especial, porque lá no princípio, quando nós vimos aqui, o homem caiu e foi afastado da comunhão com Deus por causa do pecado que entrou no mundo, o pecado original, que quebrou a comunhão entre Deus e o homem. Mas lá mesmo, no Éden, Deus disse que viria aquele da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. O nascimento é a consumação desse plano eterno de Deus. Deus Todo-Poderoso, o Verbo, conforme João fala no primeiro capítulo do seu Evangelho, se fez carne e habitou entre nós. A luz resplandeceu nas trevas. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Talvez algumas pessoas ainda hoje resistem em receber o Senhor Jesus. É um passo de fé. Não é intelectualidade, não é filosofia, mas é a convicção no coração e a compreensão na mente de que o Verbo divino, que era Deus e que estava no princípio com Deus, e que por intermédio desse verbo, dessa palavra, todas as coisas foram feitas, tudo que existe foi criado, e aí está, ele se fez carne e habitou entre nós, como um de nós. Ele se fez semelhança de homens, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele, na dimensão em que nós não poderíamos, numa outra dimensão nós não poderíamos nos relacionar com o Senhor Jesus. Esse é o significado do Natal. A Epifania é a manifestação de Cristo na terra. Como no Velho Testamento, como uma sombra, nós tínhamos as teofanias, as aparições, as manifestações que revelavam a presença de Deus. Jesus é a Epifania, o Verbo que se fez carne. Lá em Lucas capítulo 2, e nós cantamos aqui, nós vimos que ele nasceu humilde, o rei esperado, o Messias, que para os judeus seria um homem de glória, um homem de poder. Nasceu como um homem humilde, numa estrebaria, numa manjedoura, num bercinho de palha. Isso nos traz uma grande lição.
porque nós precisamos ser humildes também para recebermos Jesus em nossa vida. Precisamos ser humildes como aqueles pastores que estavam vigiando suas ovelhas na noite e que foram visitados por aqueles anjos que disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Essa noite nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso será um sinal para vocês. Vocês vão encontrar um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Verbo divino se fez carne e assumiu a condição de servo, como nós lemos na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Ele não teve por usurpação ser como Deus, mas renunciou, mas se esvaziou das suas prerrogativas, assumindo a condição de servo, a semelhança minha e sua, a semelhança de homens. E o batismo do Senhor Jesus é a confirmação da divindade, Deus no meio de nós. Porque quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, uma pomba, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. A presença de Deus entre nós. Você já parou para pensar em tudo isso? No Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem que na humilde manjedoura o plano eterno de Deus se cumpriu. O plano eterno para que novamente nós fôssemos um com Deus foi realizado, concretizado. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e Ele cumpriu esse plano eterno, que tem como centro o seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, quando nós celebramos essas duas datas, nós contamos essa história. Nós não devemos abandonar, nós devemos falar o tempo todo. E por que Natal para sempre? Porque nós vamos anunciar esta revelação de Deus ao mundo, personificada em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, até o dia em que Ele voltará, até o dia em que Ele virá sobre as nuvens dos céus. Então nós celebramos o Natal aqui, e esse Natal ele se estende para toda a eternidade, porque Jesus mesmo, Ele nos ensina que Ele veio dar vida abundante. Vida abundante é vida com Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, reconhecemos que Deus deixou a sua glória e veio morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então nós damos um passo na direção de fazermos parte dessa grande história, que é a história da redenção, da qual eu e você somos personagens, porque fomos alcançados pelo Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. A presença de Jesus é viva na vida da igreja hoje, através do Espírito Santo de Deus. Ele disse, depois que realizou a obra da redenção, ressuscitou, Ele disse: eu vou para o Pai, mas virá o Consolador. O Espírito Santo de Deus é a presença viva de Jesus no meio da igreja, hoje e para sempre, até o dia em que nós estaremos com Ele na glória, porque é certo que Ele vem. Aquele menino humilde, aquele bebê humilde que nasceu numa manjedoura, que morreu na cruz por mim e por você, que ressuscitou no terceiro dia, que foi elevado aos céus e está sentado à direita do Pai, e recebeu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome do Senhor Jesus, para que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Esse bebê humilde que foi glorificado virá não agora
como um bebê humilde, mas como um rei triunfante. Quantos de vocês aqui creem que há de vir sobre as nuvens dos céus, com poder e glória, e todo olho o verá? Ele é o nosso sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Emanuel, Deus presente conosco, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai eterno, cujo reino, cujo trono está estabelecido por toda a eternidade. Ele é o maravilhoso conselheiro, sobrenatural, milagroso, poderoso. Ele está revestido de poder e glória. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para trazer alegria onde há tristeza, Ele tem poder para dar esperança ao desesperado, Ele tem poder para libertar o cativo, Ele tem poder para curar o enfermo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, o seu trono é eterno, Ele reina para todo sempre. Natal é hoje e para todo sempre, até o dia em que Jesus virá. Amém? Glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Vamos orar todos juntos. Abaixe a sua cabeça aí onde você está.